Salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. Hoje, quinta-feira, traremos mais uma quinta histórica aqui pra vocês. Eu quero agradecer demais o feedback da última quinta histórica que a gente fez, a história sobre o Clube do Remo. Vocês deram muito like, comentaram demais. E eu espero do fundo do coração que vocês gostem do de hoje também. E, como vocês já puderam perceber, o mais pedido naquele vídeo foi a história do Santa Cruz, e a gente vai contar aqui hoje a história desse clube sensacional. Antes, eu já peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação e compartilhar muito esse vídeo aí com seus amigos que gostam das histórias dos grandes clubes do futebol brasileiro, torcedores do Santa Cruz também. Compartilhem, por favor. E se você quer uma camisa do Santa aí, para ostentar, uma camisa linda, que é linda mesmo, Fute Fanatics. Primeiro comentário fixado, vai estar lá o link para a categoria do Santa Cruz, mas tem de diversos clubes também. Vamos embora contar a história desse gigante? Hoje vamos contar sobre o início da paixão em três cores. Vamos falar sobre o Santa Cruz Futebol Clube, um dos mais tradicionais e populares clubes do futebol de Pernambuco e do Nordeste brasileiro. A história do Santa Cruz começa em 1914. O Recife vinha se tornando uma metrópole e com isso se iniciava a era da modernidade. Bondes, casas com energia elétrica, saneamento básico sendo implantado. Os bairros de Santo Antônio, São José e Boa Vista eram onde tudo acontecia e onde abrigava boa parte da classe média da cidade. Nessa época, o inglês Charles Miller já havia dado início no que viria a se tornar a maior paixão dos brasileiros. Ver a bola rolando começou a ser cada vez mais frequente. Os jovens de todas as regiões do Brasil começaram a incluir o futebol no seu dia a dia, e no Recife isso não era diferente. Com isso, de maneira natural, clubes fechados começaram a ser criados. No bairro de Boa Vista, o cenário era o mesmo. Em frente à igreja de Santa Cruz, o feito se repetia constantemente. Um grupo de 11 amigos entre 14 e 16 anos se reunia para brincar de bola. A escolha do pátio da igreja foi porque naquela época não existiam campos disponíveis, já que o esporte era considerado de elite. Os meninos então passaram a ser muito conhecidos pela polícia, que era frequentemente chamada para interromper as partidas dos jovens vândalos e negros desordeiros, como eram chamados. Como uma maneira de enfrentar a repressão que sofria, com um ato de coragem, resistência e de muita ousadia, decidiram no dia 3 de fevereiro de 1914 tornar sérios seus bate-bolas e fundar o próprio clube. Na noite daquele dia, ali mesmo no pátio em que brincavam, fundaram o Santa Cruz Futebol Clube. Na mesma reunião, foi escolhida e tomou posse a primeira diretoria, tendo como primeiro presidente José Luiz Vieira, assim como o consenso das cores adotadas pelo novo clube, na época apenas o preto e o branco. Na ata foi declarado, além do presidente José Luiz Vieira, o vice-presidente Quintino Miranda Paz Barreto, o primeiro secretário Luiz Gonzaga Barbalho e o diretor de esportes Orlando Elias dos Santos. Já no ano seguinte, o Santa Cruz se inscreveu para participar do recém-fundado campeonato contra clubes organizados. Os clubes que eles enfrentariam levavam o amador apenas nos nomes, visto que já contavam com patrocínios de sócios ou eram times de funcionários das empresas inglesas financiados pelos próprios patrões. Enquanto o Santa Cruz possuía apenas uma bola, que José Luiz Vieira ajudou a comprar por R$ 8.500. O primeiro adversário do Santa Cruz foi o Rio Negro, um time recém-formado, mas já considerado experiente na região. A partida aconteceu na Campina do Derby, onde foi atraído um bom público que queria tirar a prova do que o audacioso time dos meninos podia fazer. Mesmo que estivessem acostumados com as ruas, eles não estranharam o gramado e aplicaram uma goleada de 7-0, com 5 gols de Silvio Machado. O Rio Negro, não conformado com a goleada, pediu revanche, exigindo que o jogo fosse em seu próprio campo, e impondo uma nova condição. O centroavante Silvio Machado, do Santa Cruz, não poderia atuar, já que ele havia marcado 5 dos 7 gols do Santa. O time tricolor aceitou a condição e escalou Carlindo para substituir o seu artilheiro. O resultado foi uma nova surpresa, 9-0 para o Santa Cruz, com 6 gols do substituto Carlindo. Com isso, os feitos do humilde time foram se tornando populares na cidade.
As primeiras vitórias e a vitória contra um combinado de ingleses do Western Telegraph Company só fizeram com que o clube se tornasse ainda mais admirado. Outro fator que contribuiu para que o Santa Cruz tivesse a torcida mais popular da cidade foi sua origem. Enquanto os outros clubes eram elitistas, o Santa Cruz se tornou popular desde que nasceu, por ter sido um dos primeiros clubes a aceitar jogadores negros, algo que era raro na época, não só na região, mas em todo o Brasil. Até então, o clube era o único time do Norte e Nordeste onde se tinha conhecimento de um negro em campo. Teófilo de Carvalho, o Lacraia, foi quem atraiu a simpatia dos mais humildes. E foi justamente para manter a popularidade que os meninos escolheram a Campina do Derby, um grande terreno plano onde hoje está a Praça do Derby para mandar seus jogos. Lá não havia arquibancadas nem muro, e todos, sem exceção, podiam acompanhar os jogos do Santa Cruz. Nos campos da Avenida Malaquias e dos Aflitos era preciso pagar para entrar. Mas apesar da popularidade e das goleadas históricas, nem tudo correu bem no início. Em 1914, o clube passou por uma crise e por pouco não deixou de existir. Em uma reunião, um dos funcionários propôs que os únicos 6 mil réis que o clube possuía fossem investidos na compra de uma máquina elétrica de fazer caldo de cana, o que era sucesso na época. Alexandre de Carvalho foi contra no mesmo momento, dando um murro na mesa e pronunciando palavras que são sentidas até hoje no coração de todo torcedor. O Santa Cruz nasceu e vai viver eternamente. Alexandre nem podia imaginar que ali, demonstrando paixão e bravura, iniciaria a história de um dos clubes mais tradicionais e queridos do futebol brasileiro, cuja torcida é reconhecida em todo o país. Em 1915, o Lacraia, primeiro jogador negro da equipe, desenhou o primeiro escudo do time. O centro do escudo tem como base uma âncora, o símbolo da esperança. Também em 1915, o Santa Cruz adotou o vermelho, tornando-se, pela primeira vez, tricolor. No dia 16 de junho de 1915, foi criada a Liga Esportiva Pernambucana, que hoje é a Federação Pernambucana de Futebol, e a entidade passou a organizar os campeonatos estaduais. A criação da liga mudou a história do time dos meninos para sempre. Uma das regras era de que os conveniados não poderiam usar as mesmas cores no escudo, e assim como Santa Cruz, o Flamengo de Pernambuco também era alvinegro. Sendo assim, houve um sorteio para decidir quem ficaria com as cores preto e branco. O Flamengo venceu e com isso Santa Cruz incluiu o vermelho junto do preto e do branco de forma oficial. Não existe um consenso sobre o motivo da escolha das cores. Alguns afirmam que a influência veio da boa impressão que o Flamengo do Rio de Janeiro causou numa excursão feita ao Recife na época. Enquanto alguns historiadores afirmam que o clube, que já tinha em seu ideal tamanha empatia e respeito, e era lembrado pela população como o único que não fazia separação de classes e cor, incorporou o vermelho para reafirmar as características. O preto mantido foi em respeito aos jogadores e torcedores negros, o branco simbolizando a etnia branca e o vermelho aos povos indígenas. E também há aqueles que acreditam que o vermelho foi uma maneira de simbolizar a paixão e o sangue daqueles que se dedicavam. Na inauguração do primeiro campeonato pernambucano, coube ao time tricolor a honra de inaugurar a festa oficial nos gramados do estado. No dia 1º de agosto de 1915, o tricolor venceu a equipe da Coligação Esportiva Recifense, pelo placar de 1-0 com gol de Mário Rodrigues, e grande atuação do goleiro Ilo Juste, um dos primeiros ídolos corais, ao lado de Pitota. 6 times participaram daquele campeonato, e como o Santa, o Flamengo de Pernambuco e o Torre chegaram à final daquela disputa empatados. O título foi decidido entre os 3. Contra o Torre, o time tricolor aplicou uma goleada de 5-0 e precisava apenas vencer o Flamengo para conquistar o título. Mas o time acabou derrotado e o Flamengo ficou com o título do campeonato. Ao fim de sua primeira competição oficial, o time dos meninos conquistou uma coisa muito mais importante que o título. Ganhou torcida, uma torcida considerável na época, surpreendendo a todos o apoio que recebia em um tempo que o futebol pernambucano mal tinha começado. O Santa Cruz, chamado desde sempre de time do povo, passou a ser o mais querido do estado. Em 15 de abril de 1917, o Santa Cruz entrou para a história no cenário nacional. Estava perdendo uma partida contra o América de Recife no campo da Avenida Malaquias por 5-1. Mas o time acabou virando o placar em 15 minutos para 7-5. 3 gols foram marcados pelo atacante Tiano, apelidado de Martiano Fernandes, médico e ex-senador pelo estado de Pernambuco.
E essa passou a ser considerada a maior virada da história do futebol brasileiro. O primeiro confronto entre Santa Cruz e Náutico, conhecido como Clássico das Emoções, aconteceu no dia 29 de junho de 1917, na vitória do Santa Cruz por 3-0, em partida válida por torneio beneficente, disputada no Estádio dos Aflitos. O 100º Campeonato Pernambucano também marcou o clássico número 500 entre Santa Cruz e Náutico, tendo como resultado a vitória do Santa por 5-3. No dia 30 de janeiro de 1919, o tricolor bateu o Botafogo por 3-2 no extinto campo da Avenida Malaquias, sendo o primeiro clube do Norte e Nordeste a vencer um rival do Sul-Sudeste. 5 dias antes, os cariocas haviam goleado o Sport por 6-1. Logo, a cidade só comentava sobre a primeira vitória de um time do Nordeste sobre uma equipe do Rio de Janeiro. O Jornal Pequeno dizia no dia seguinte: "O Botafogo de Futebol e Regatas é derrotado pelos nossos meninos aqui em casa pelo placar de 3-2. O triunfo coral teve uma repercussão tão grande que ofuscou totalmente a passagem de Santos Dumont, o pai da aviação, pelo Recife." Também em 1919, o Santa Cruz conquistou seu primeiro título no extinto torneio Início de Pernambuco. Os feitos se repetiram em 1926, 1937, 39, 46, 47, 54, 56, 1969, 1971, 72 e 1976. Apesar do Santa Cruz ter disputado todas as edições do Pernambucano, o primeiro título do campeonato veio apenas 16 anos depois. Após 7 vice-campeonatos, o tricolor liderado pelo craque Tará conseguiu fazer muitos corações vibrarem. No dia 16 de dezembro de 1931, depois de uma bela campanha, derrotava o Torre por 2-0, gols de Valfrido e Estevão, e se consagrava campeão estadual pela primeira vez. Foram 10 jogos, com 8 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota. O Santa fez 41 gols e sofreu 9. Ao todo, o Santa Cruz conquistou 17 pontos, um a mais que o Náutico, vice-campeão. Entre os campeões estavam presentes 2 figuras lendárias do futebol pernambucano, o centroavante Tará e Sherlock. Este mesmo time conseguiu também o título de 1935. Os feitos se repetiram em 1932 de maneira invicta, 33, 35, 40, 46, 47, 57, 1959, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 78, 79, 1983, 86, 87, 1990, 93, 95, 2005, 2011, 2012, 2013, 15 e 16. A maior goleada do Santa Cruz em clássicos aconteceu no dia 15 de agosto de 1934, quando o Santa fez 7-0 sobre o Sport, marcando uma rivalidade histórica. Naquele mesmo ano, em 10 de outubro de 1934, com praticamente o mesmo time que disputou a Copa do Mundo da Itália, incluindo as estrelas Leônidas da Silva, Valdemar de Brito e Patesco, a seleção brasileira fez uma excursão repleta de goleadas pelo Nordeste. Já havia feito 8 gols no Bahia e no Náutico, 5 no Sport e também na seleção de Pernambuco. Entrou em campo certo de que iria manter a postura contra o Santa Cruz, mas pela primeira vez na história perdeu para um time brasileiro. Os históricos gols corais foram marcados por Zezé, que fez 2, e Cidinho, em uma partida que terminou em Santa Cruz 3, Seleção Brasileira 2. No início dos anos 40, o time capaz de fazer o impossível extrapolou as fronteiras do estado pela primeira vez e se tornou conhecido em todo o país. Em plena Segunda Guerra Mundial, com os submarinos alemães torpedeando navios na costa brasileira, o Santa Cruz aceitou um convite para jogar um amistoso em Belém. De lá, seguiu para Manaus, sempre de navio. De volta à capital do Pará, 2 jogadores, o goleiro King e o atacante Papeira, perderam suas vidas provavelmente infectados pelo tifo ou pela malária, contraídos durante a viagem pelo rio Amazonas. Com o bloqueio dos portos, o time só chegou em casa depois de quase 4 meses, completando a viagem de trem e caminhões pau de arara. A coragem e raça dos jogadores virou notícia em todo o país. Em 1934, o dirigente Aristófanes de Andrade conseguiu alugar um terreno próximo às ruas Barbieri e das Moças, onde muitos anos depois foi instalado o estádio José do Rego Maciel, o Arruda. Já há uma década sem títulos do Campeonato Pernambucano, no dia 16 de março de 1957, o Santa Cruz entrou em campo contra o Sport na Ilha do Retiro. O clássico contou com um público de 29 mil pessoas. Naquele ano, o Santa Cruz já havia conquistado os títulos de juvenis e aspirantes. Faltava o de profissionais, almejado durante uma longa década. O placar de 3-2 deu o título ao Santa Cruz,
que pôde enfim comemorar um título depois de tanta espera. No início do ano de 1967, o Santa Cruz conquistou o torneio hexagonal Norte e Nordeste, incluindo goleadas nos dois times representantes do Norte. Venceu o Remo por 9-0 e o Paysandu por 5-1. Em 1969, os tricolores dão início ao pentacampeonato estadual, se tornando o time pernambucano a conquistar o maior número de títulos estaduais e ganhando cada vez mais expressão. Na década de 70, a torcida tricolor teve mais um motivo para comemorar: a inauguração do Arruda. Em 1975, os tricolores fazem uma campanha brilhante no Campeonato Brasileiro e chegam às semifinais após vencer o Palmeiras, à época conhecido como Academia, por 3-2 dentro do Parque Antártica nas oitavas de final. E venceu também o Flamengo em pleno Maracanã de virada por 3-1 nas quartas de final, vindo a perder a vaga para o Cruzeiro em um jogo marcado por uma grande polêmica. Caso tivesse obtido a vaga para a final, o Santa Cruz decidiria o Campeonato Brasileiro em Recife, já que havia realizado a melhor campanha entre os finalistas. Em 1976, o Santa Cruz chega em 11º lugar entre os 57 concorrentes no Campeonato Brasileiro. No ano de 1977, foi o 10º colocado e em 78 o 5º, o que mostra a força do Santa Cruz nas edições nacionais dos anos 70. De 1978 a 79, o clube ficou 48 jogos sem perder. É a maior série invicta da história coral, incluindo campeonatos brasileiro e estadual. Esse período ficou marcado pelas grandes goleadas aplicadas, como 13-0 sobre o Ibis e 9-1 em cima do Central. Em 1979, o Santa Cruz conquistou o prêmio Fita Azul, que foi concedido por realizar uma excursão pelo Oriente Médio e Europa, conquistando assim seu primeiro prêmio de honra ao mérito. O clube ganhou de maneira invicta a premiação enfrentando adversários como Paris Saint-Germain e Seleção Romena. O Santa conquistou o título em 1º de abril de 1979. Foi também em 79 que foi criada a primeira torcida organizada da história do Santa Cruz, a Santa Amante. No dia 1º de abril de 1982, o estádio do Arruda teve sua ampliação finalizada, podendo receber até 80 mil pessoas. Em sua inauguração, recebeu 76.636 pagantes. Posteriormente, pelo padrão FIFA, o Arruda viu sua capacidade diminuída para cerca de 60 mil pessoas. Em 1999, a torcida coral pôde comemorar o retorno, após 11 anos, à Série A do Brasileirão, quando o Santa foi vice-campeão da Série B. Em 2005, o time coral liderou a Série B desde o início do campeonato, classificando-se para a segunda fase e novamente ficando em primeiro lugar. Na última fase, o time sagrou-se vice-campeão da competição, obtendo acesso de volta à Série A do futebol brasileiro novamente. Em 2006, nasceu a Associação dos Torcedores e Amigos do Santa Cruz, criada com o objetivo de apoiar o clube financeiramente e investir na área patrimonial. Após perder a emocionante final do Campeonato Pernambucano de 2006 para o Sport, o Santa Cruz entrou em uma crise que parecia não ter volta. Após uma péssima campanha no Brasileirão de 2006, terminou rebaixado para a Série B novamente, entristecendo toda a torcida e simpatizantes. Em 2007, as coisas pioraram mais ainda. O time foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil para o Ubra de Roraima, perdendo inclusive no estádio do Arruda. Na Série B de 2007, o clube realizou uma campanha também fraca e uma derrota de 2-0 para o Criciúma em Santa Catarina cravou o segundo rebaixamento, dessa vez para a terceira divisão do Brasileiro de 2008. Em 2008, a situação continuava ruim. Com a eliminação da Copa do Brasil de novo na primeira fase, teve que disputar o hexagonal da morte do Campeonato Pernambucano, para se livrar tanto do rebaixamento estadual quanto a perda de seus melhores jogadores, como Carlinhos Paraíba e Thiago Capixaba. O time novamente teve uma campanha abaixo da média na Série C. As chances de não rebaixamento foram enterradas com a vitória de 5-1 do Caxias sobre o Brasil, que preencheu a última vaga dos times desclassificados da segunda fase da Série C e matematicamente rebaixou o tricolor. O Santa Cruz conseguiu, portanto, um dos feitos mais tristes e inéditos na história do futebol brasileiro: ser rebaixado por 3 anos consecutivos. Algumas semanas depois do último jogo da Série C, um consenso entre as maiores autoridades do clube levou à nomeação de Fernando Bezerra Coelho como candidato único à presidência de 2009-2010. Nos dias seguintes, várias empresas manifestaram disposição de patrocinar a reestruturação do Santa Cruz. Dentre as medidas estavam criação de um fundo de investimento, onde a previsão foi de R$1,5 milhão mensais, reestruturação do Arruda. Foi adquirido também o Expresso Coral, ônibus de luxo incorporado ao patrimônio do clube.
Com a intenção de aproximar mais o clube de seu torcedor, foi realizada uma votação através de SMS para que o torcedor coral escolhesse o novo padrão de jogo. Como também foi criada uma nova campanha de sócios, que antes mesmo de ser lançada, atingiu a marca histórica de quase 300% em um único mês. O Santa Cruz disputou em 2009 a recém-criada Série D e foi eliminado na primeira fase. O clube classificou-se novamente para a Série D pela sua colocação no Campeonato Pernambucano de 2010. Porém, em 2008 e 2009, o Santa Cruz foi campeão da Copa Pernambuco. Os feitos se repetiram também em 2010, 2012 e 2019. Em 2011, o Santa Cruz conseguiu acesso para a Série C. A torcida tricolor deu uma aula e mostrou toda a força, mesmo com o Santa Cruz na Série D. A Cobra Coral teve a melhor média de público de todas as divisões do Campeonato Brasileiro, 39.916 pessoas por partida. E deu resultado. Em 16 de outubro de 2011, o tricolor confirmou o acesso à Série C depois de um empate sem gols com o 13 da Paraíba no Arruda. Em 12 de maio de 2013, o Santa Cruz venceu o Sport por 2-0 e se sagrou tricampeão pernambucano, feito que não ocorria desde 1971. Com a conquista do tricampeonato em cima do rival Sport Clube do Recife, dentro da Ilha do Retiro, o Santa Cruz se tornou o maior vencedor de finais dentro do estádio do rival. O ano de 2013 trouxe ainda mais alegrias para a torcida tricolor. Além do tricampeonato estadual, o Santa Cruz conseguiu o acesso para o Campeonato Brasileiro da Série B e foi campeão brasileiro da Série C de 2013, sendo este o primeiro título de campeão nacional do clube pernambucano. Esse foi um dos momentos de maior glória do clube tricolor que vinha sofrendo tanto. No ano de 2014, o Santa Cruz Futebol Clube completou 100 anos, tendo feito uma grande festa de comemoração. Porém, o ano foi marcado por diversos clássicos contra o seu maior rival Sport, perdendo a vaga para o mesmo na fase semifinal da Copa do Nordeste. No Campeonato Pernambucano de 2015, o Santa Cruz enfrentou o Salgueiro, primeiro time do Sertão na final do campeonato. E no jogo de ida, em Salgueiro, no estádio Cornélio de Barros, o Santa Cruz empatou em 0-0. No jogo da volta, no estádio do Arruda, o Santa Cruz derrotou o Salgueiro por 1-0, sendo o campeão pernambucano na 100ª edição da competição estadual. Ainda em 2015, o Santa Cruz foi vice-campeão brasileiro da Série B, conseguindo vaga para a Série A do Brasileiro depois de muitos anos. Na Copa do Nordeste de 2016, o Santa Cruz ganhou o primeiro título regional do clube. Além do título de campeão do Nordeste, o Santa Cruz recebeu uma vaga que lhe dava o direito de disputar a Copa Sul-Americana de 2016. Na Copa Sul-Americana de 2016, o Santa Cruz enfrentou o Sport na segunda fase em 2 jogos na Arena Pernambuco. No jogo de ida, o Santa empatou em 0-0 e no jogo da volta, derrotou o Sport por 1-0, eliminando o rival da competição. Passando de fase para as oitavas de finais, o Santa Cruz enfrentou na Colômbia o Independiente Medellín, no estádio Atanásio Girardot. No jogo de ida, derrota por 2-0. No jogo da volta, no estádio do Arruda, no Recife, o Santa Cruz derrotou o Independiente Medellín por 3-1. No entanto, mesmo com a vitória, foi eliminado devido à regra do gol fora de casa. Mas na Série A do Brasileirão as coisas não seguiram muito bem. Apesar de um início excelente, quando o Santa Cruz chegou a liderar a competição, as coisas desandaram e ele acabou sendo rebaixado para a Série B na penúltima colocação. E em 2017, o Santa Cruz conquistou o torneio Taça Asa Branca. Vale ressaltar que a torcida do Santa Cruz sempre foi muito importante. Desde a criação do clube, os torcedores, sempre muito fiéis, iam em número surpreendente aos jogos e apoiavam o time até nos momentos difíceis. Como em 2007 e 2011, em que mesmo rebaixados e disputando a 4ª divisão do futebol brasileiro durante 3 anos seguidos, sempre teve sua torcida ao lado para apoiar. O fato de o Santa Cruz sempre levar grandes públicos aos seus jogos até na Série D chamava muita atenção da mídia em todo o Brasil e até no mundo. A torcida do time tricolor aparece entre as 100 maiores do mundo e é a 89ª em média de público em todo o planeta. Um dos jogos sempre lembrados foi na Série C contra o Brasiliense, onde mais de 60 mil pessoas encheram a casa. Esse número se repetiu inúmeras vezes. Além disso, no dia 20 de outubro de 96 foi criado o site Coralnet. A internet havia acabado de se tornar popular no Brasil e os irmãos Eric Kleber e Lúcio Cavalcante resolveram mostrar para o mundo um pouco da história do Santa Cruz Futebol Clube. Com isso, o Santa Cruz teve a primeira torcida virtual do país. Nos anos 2000, com o crescimento de usuários da internet,
o site possuía 5.000 sócios cadastrados e passou a ser notícias nos mais diversos meios de comunicação. Tanto que em 2001 foi eleito pela revista Placar, especializada em futebol, o melhor site sobre o Santa Cruz, superando inclusive a homepage oficial do clube. O site virou uma verdadeira febre entre os tricolores, o que acabou chamando a atenção da diretoria do Santa, que propôs que o CoralNet representasse o site oficial do clube. Neste momento, o site possuía cerca de 20.000 sócios cadastrados. O fim da década de 2010, mesmo com diversos insucessos nos gramados, o CoralNet nunca deixou de estar ao lado do mais querido e continuou crescendo e inovando. Hoje o CoralNet é um meio de atualização entre a torcida, com layout moderno e cheio de funcionalidades. É possível estar sempre por dentro de cada novidade. Hoje o Santa Cruz é um marco de poder e do sonho, já que foi justamente do sonho de 11 garotos, às portas da igreja de Santa Cruz, que nasceu um dos clubes com uma das histórias mais espetaculares do Brasil. Além disso, é marcado por ser um time que está sempre em constantes batalhas. Atualmente na Série C do Campeonato Brasileiro, mas espero muito que em breve retorne aí para a Série B e depois para a Série A e possa ter muito sucesso daqui para frente ainda. Se você gostou dessa história, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe aí com geral, porque dá muito trabalho para fazer e eu conto com a ajuda de vocês. Até a próxima.